Olá a todos, professora Ana Ricoeiro, hoje com a aula sobre o imperativo negativo, formas e usos, usos e formas. Vamos lá então, coloquei para começar a pergunta, para que usamos o imperativo negativo? Eu quero mostrar aqui que o imperativo negativo não tem só aquele matiz de ordem negativa, também tem um matiz de encorajar, de convencer, um matiz também positivo. Então, o imperativo negativo ele serve para pedir a alguém que não faça algo, óbvio. Ele serve para proibir uma ação ou dar uma ordem negativa, mas ele também serve para dar um conselho, sugestão, recomendação, orientação. Ele serve também para convencer, para encorajar uma pessoa ou para atrair a atenção dela, certo? Então, nesta história, nesse fragmento dessa história, a gente já pode ver no te vayas, regressa, no te detengas, anda, que apresentam esse matiz de encorajar, de convencer uma pessoa, de colocar essa pessoa para frente. Muito bem, vamos ver agora 3 exemplos para mostrar um pouco dessa diferença de matiz do imperativo negativo. Este aqui, no passe, área restringida, é um exemplo claro de uma proibição, não pode entrar, não pode passar. O outro exemplo é não desperdice el agua, não? É um exemplo claro de uma orientação, não se está proibindo que a pessoa desperdice água, né? Simplesmente se está orientando, se está pedindo que ela tenha essa consciência, digamos assim, ecológica e que não seria uma boa desperdiçar água. E o terceiro exemplo, pela imagem a gente dá para ver que é uma questão de segurança no trabalho, são 2 pessoas que estão trabalhando e a orientação, a recomendação é no distraigas al operador. Então pede que, orienta, recomenda que o operador da máquina, por exemplo, se for o caso, não seja distraído. Muito bem? Uma orientação, uma recomendação para a segurança no trabalho. Bom, onde encontramos o imperativo? Podemos encontrar no dia a dia, dentro de casa, em qualquer texto, mas prioritariamente o imperativo negativo ele vai estar operando-se muito em cartazes, em informes, em placas, letreiros, avisos públicos, como sinais de trânsito, por exemplo, dentro do avião, recomendações, impressos com instruções de forma geral, né? Quando precisa dizer que alguém não faça alguma coisa. Prioritariamente, aí nós vamos encontrar o imperativo negativo. Bom, chegamos então já no momento da conjugação. Como se conjuga o imperativo negativo? Então vamos tentar falar. Então já está o exemplo aí, no te calles, dilo. Não? Então não te cala, né? Não se cale. Diz, fale. Bom, nós temos aqui, nós vamos ver verbos terminados em ar, verbos terminados em er, verbos terminados em ir, como é de praxe. O que nós temos aqui com o nosso primeiro modelinho? A gente tem o imperativo negativo aqui destacado em vermelho, a gente não tem a pessoa jo, que seria eu, porque ninguém dá ordem para si mesmo, a não ser em sonho ou em pensamento. Então nós temos as outras pessoas, temos tu, temos usted, temos nosotros, vosotros e ustedes, tá bem? Por que nós temos na outra coluna aqui o presente do subjuntivo com as mesmas pessoas? Por quê? Porque o imperativo negativo, todas as formas do imperativo negativo, elas correspondem às formas do presente do subjuntivo. Elas são as mesmas formas do presente do subjuntivo, sem exceção, né? Só se coloca na frente do imperativo negativo esse nexo de negação, que pode ser, por exemplo, um advérbio ou uma conjunção. Normalmente a gente vai ver o não, né, como em português, o no, mas eu botei aqui também outros exemplos, que seria o nunca e o jamais. Não? Então, em espanhol, no, nunca, jamás. Bom, então a gente sabe que o imperativo negativo ele sai todo do presente do subjuntivo.
Agora a gente vai ver como. Um detalhe que eu sempre gosto, que é uma estratégia que eu uso, né, que os verbos terminados em ar, no caso do infinitivo, vão ter todas as terminações no imperativo negativo, ao contrário, vão ser todas com E. A mesma coisa, óbvio para o presente do subjuntivo, porque o imperativo negativo sai do presente do subjuntivo, certo? Então, só para adiantar um pouco essa parte, então, verbos terminados em ar vão ter o imperativo todo com E. Vamos dar uma espiadinha nos outros, porque vai ser o contrário. E os verbos terminados em er ou ir, vai ser o contrário. Vão ter todas as terminações vão ser em a. Certo? É uma estratégia que a gente pode usar. Claro, quando a gente for falar, a gente não vai ficar pensando, mas se a gente for escrever e tal, e tiver tempo, a gente vai pensar assim, comer, então é comas, no comas, ou no coma os ter, certo? Então, vamos voltar. Bom, então, a gente sabe que o imperativo negativo, ele sai do presente do subjuntivo. Ah, mas eu não sei o presente do subjuntivo. Bom, se tu não sabes o presente do subjuntivo, temos uma maneira de descobrir. Podemos ir num conjugador. Eu sugiro o dicionário da Real Academia, porque ele tem um conjugador que é 100% confiável. Então, a gente estava com o verbo cantar, então a gente coloca aqui cantar. A gente vai procurar o significado. E para todos os verbos que aparecem no dicionário da Real Academia, a gente tem as definições, né? Várias, né? Tem as definições, tem expressões e tem aqui embaixo a conjugação, certo? Nos modos e nos tempos, em quase todos. A gente pode, para facilitar, clicando aqui, também vai levar para a conjugação. Para não abrir outra página, então a gente vai ver por aqui. Tá? Vamos aqui na conjugação. A conjugação do verbo cantar está toda aqui. Tem as formas no personagens, o infinitivo, gerúndio, particípio. Aí vem os modos, o modo indicativo, mas a gente quer o subjuntivo. Então a gente vai descer, que ele está aqui mais embaixo um pouquinho. Está aqui o subjuntivo. Aqui está o presente do subjuntivo. Está todo aqui. Né? Tá com o jo. O imperativo é igual, todo igual. Tá? Então eu vou pensar, tu, aqui ó, tu ou vos, no cantes, no cante, no cante ele, hoje, no cantemos, no canteis, no cantem, os tetes. Certo? Então tá aí. Eu não sei o presente do subjuntivo, eu posso vir aqui no dicionário e procurar e vou me ambientando, porque o presente do subjuntivo é igual ao imperativo negativo, certo? Olha que interessante. No modo imperativo, não tem o imperativo negativo. Não tem. Por quê? Porque o imperativo negativo, ele corresponde ao presente do subjuntivo. Então, só tem aqui o imperativo afirmativo, certo? Tá aí. Bom, voltamos então, já sabem como buscar, e agora então a gente passa para o verbos em er, como eu tinha explicado a minha estratégia, verbos terminados em er, o imperativo vai se formar todo, o imperativo negativo todo com a, o presente do subjuntivo é o mesmo, é como se fosse o mesmo, certo? Depois a gente vai ver, vocês vão ver conforme forem aprendendo mais espanhol, que às vezes a gente tem que pensar, será que é presente do subjuntivo ou será que é imperativo negativo? Porque eles se confundem às vezes. O presente do subjuntivo é o tempo, eu coloquei aqui, esqueci de comentar, espero que é uma estratégia, porque é o tempo, né? O modo dos desejos, da esperança, do que a gente quer, do que a gente espera. Então, espero que é uma maneira de se dar conta. Espero que comas. Eu espero que tu comas. Eu espero que você coma. Né? Eu espero, eu quero que nós outros comamos. Tá? Então, é uma estratégia de buscar o sentido para conjugar com sentido. Né? De querer algo. Né? Bom, e passamos, então,
para o ir, né? Então o exemplo é partir, imperativo negativo, no partas, no parta usted, no partamos, no partais vosotros e no partam ustedes. Observem também outro detalhe, que o tu, como no português, sempre vem com o S. Então, no partas tu, no parta usted. Vamos voltar para ver os outros. No comas tu, no coma usted. E o que a gente já tinha visto, cantar, no cantes tu, no cante usted. Perfeito? Então tá aí um modelo simples de conjugação do imperativo negativo e sua correspondência ao presente do subjuntivo. Bom, duas estruturas, duas formas que vêm com o imperativo negativo são no vayas a mais infinitivo. No vayas a mais infinitivo. É uma ordem, mas não é bem uma ordem, é mais uma advertência. Uma advertência. Uma recomendação. Tá? Então, se usa para recomendar ou dar uma ordem negativa, vai depender do contexto, da entonação, do tom, né, que a gente vai estar usando para usar esta expressão, esta estrutura, digamos assim. Então, se usa porque quando se quer evitar que a outra pessoa faça alguma coisa. Então, o exemplo no vayas a sentar-te nesta silla que está rota. Então, a pessoa está recomendando que a cadeira está com algum problema, que está quebrada. Então, ela diz, no vayas a sentar-te en la silla que está rota. Então, como tradução, a gente poderia colocar, não te sentes na cadeira porque está quebrada. Não se sente, se fosse você, não se sente na cadeira porque está quebrada. E o mais coloquial que a gente usa em português, pelo menos aqui no sul do Brasil, não vai te sentar na cadeira, porque ela está quebrada. Não vai te sentar. Certo? Então não é bem uma ordem, claro, repetindo, dependendo do tom, da entonação, da intenção, mas acho que na maioria dos usos ela vem como uma recomendação. Certo? Essa é uma estrutura, então, no vayas a mais infinitivo. No caso, no vayas a sentar-te, tu. O outro exemplo, a outra estrutura é no dejes de mais infinitivo. No dejes de mais infinitivo. Então, é um conselho, é uma sugestão, é uma recomendação que pode ser, em algum momento, insistente. Tá? Insistente. Assim, não deixa de ver tal coisa, não deixe de fazer tal coisa. Como em português tem um sentido bem semelhante. Estou eu lá no museu em Madrid, no Museu Reina Sofia, admirando uma obra. Então, o exemplo si vas a Madrid, no dejes de visitar al Museu Reina Sofia. Então, eu coloquei como exemplo, se vais a Madrid, não deixes de visitar o Museu Reina Sofia. Então, não deixe de fazer isto. Passando agora uma amostra de exercícios com o imperativo negativo, uma pequena amostra. Este seria um modelo, né, de estudar essa parte do espanhol e outras mais, que seria primeiramente identificando. Então, eu estou estudando o imperativo, eu estou lendo e eu consigo identificar o imperativo negativo dentro de um texto. Né? Eu estou interessada, depois eu estou lendo um jornal, eu me deparo com essa forma e vejo, identifico, aqui um exemplo do imperativo negativo. Então, seria um movimento de aprender, que seria identificar o imperativo negativo. Ou outra estrutura, mas no caso é essa. A gente pode também praticar a conjugação, existem milhares de formas para praticar a conjugação, e a gente também pode produzir textos, produzir frases, enunciados, usando esta forma. Então vamos ver uma amostra. Eu trago aqui uma canção, uma música lindíssima, que se chama El Reloj, e o objetivo é encontrar onde está o imperativo negativo. Eu vou passar direto para que a gente tente encontrar aqui. Vamos ouvir, então. Vou passar uma pequena parte e depois a gente escuta a música no final.
reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Ah, deu vontade de seguir escutando, né? Lindíssima música, então. O imperativo negativo tá bem no comecinho aqui, né? Não vou colocar de novo, vou colocar no final da aula. E está aqui, reloj no marques la hora. Então, no marques, tá tratando o relógio por tu. No marques tu la hora, tá bem? Então, verbo, recordando, verbo marcar. O imperativo negativo não vai ser com A, vai ser com E. E o S configura a forma tu. Então, reloj no marques la hora. Fica até o fim da aula para escutar a música, pelo menos. Certo? Depois a música vai ter alguns imperativos afirmativos bem interessantes também, para quem já viu a outra aula, podia encontrar, que são formas também do irregular. Bom, o outro exercício eu já fiz, já está aqui a resposta, seria passe para o imperativo negativo o aviso da placa nas pessoas tu e usted. Tu é a forma informal e usted a forma formal que corresponde ao senhor, à senhora. Bom, esta placa eu não destaquei, mas não, o imperativo negativo não é a única forma, a única estrutura da língua que se usa para proibir ou para dar ordens ou conselhos, ordens negativas, conselhos, enfim, existem outras maneiras. Uma maneira é aqui, ela não é o imperativo, ela está no ingressar com animais. Tá? É uma proibição e não está escrito no imperativo. O objetivo do exercício, então, é converter esta frase para o imperativo negativo. Então, quer dizer que não entre com animais no mercado de Santelmo, no caso, não? O mercado é Santelmo. Então, o verbo, ele é com A, ingressar. Então, a gente já sabe que o imperativo vai ser todo com E. Né? Sabemos que na pessoa tu vai ter o S e na pessoa usted não vai ter. Então, tu no ingresses com animales e usted no ingresse com animales. Fácil, super estratégico, raciocínio muito lógico. Coloquei aqui a conjugação toda, né? No ingresses tu, no ingresses usted. E retomando, né, que o imperativo negativo saiu todo, corresponde ao presente do subjuntivo, e como expliquei nos slides anteriores, a gente já viu a estratégia de buscar o presente do subjuntivo lá no conjugador de La Real Academia, para quem não tem outro, ou para quem não sabe conjugar o presente do subjuntivo. Temos mais duas imagens para trabalhar dentro desse exercício de conversão. Então, um aviso aqui, um pedido, né? Está pedindo que a pessoa não pise na grama. Então, no pisar el césped. Tá? Então, o verbo é pisar, né? Pisar, em espanhol, pisar. O imperativo negativo vai ser com E, nós vamos colocar com S na pessoa tu e sem S na pessoa usted. Então, fica no pises el césped e usted no pise el césped. Tá bem? Tá bem? Tá bom? Aqui está a conjugação, bem certinha, e passamos para o outro exercício, o outro exemplo, que é por favor, no arrojar resíduos al Rio de la Plata. Parece um trava-língua aqui, não? De tanto R. Então, arrojar, não? O verbo arrojar corresponde a não jogar, não atirar, né? Resíduos al Rio de la Plata. Então, no arrojes resíduos al Rio de la Plata, tu, e no arroje resíduos al Rio de la Plata, usted. Novamente, o verbo com ar, o nosso imperativo negativo vai ser com E, a pessoa tu ganha um S e a pessoa usted não ganha S e também é com E. Seguindo o nosso modelo, a nossa estratégia. Certo? Aqui está então a conjugação do verbo arrojar, que é atirar. Por fim, uma pergunta que a gente não poderia deixar de fora,
que é a questão do imperativo negativo na conjugação do vos, porque até agora não apareceu, certo? Uma grande surpresa, apenas um slide, que o imperativo negativo na pessoa vos, pelo menos no espanhol rioplatense, ele tem duas ocorrências, duas alternâncias. As pessoas usam com acento e sem acento. Então as pessoas usam no vayas rápido, mas também podem dizer no vayas rápido. No me digas, mas também no me digas. No vengas tarde, mas também no vengas tarde. Bom, essa alternância, ela pode estar relacionada a fatores socioculturais, individuais, de cada um, por optar. Ela pode estar ser usada também dependendo do contexto, né? E a forma mais usada é a forma não acentuada. Então, no vayas rápido, no me digas, no vengas tarde. Em alguns contextos, vai se optar por usar a formação com o tu. Por exemplo, como está escrito aqui na última observação, no caso de no volvas tarde, ou no volvas tarde, não se usaria. Então, a opção mais usada seria no vuelvas tarde, no vuelvas. E aí entra então a conjugação do tu, certo? Vamos ouvir a música e já encerramos a nossa aula rapidíssima com o imperativo negativo. Então, escuchamos agora el reloj com o grupo peruano Aquiné. Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí,
Gracias. Muitas graças.